Amados, lembrando aqui que nós já vimos falando sobre cuidado com crianças, com filhos de irmãos. Isso aí nós vimos falando em outros vídeos sobre a questão da identidade dos filhos antes do batismo. Isso nós já falamos em vários vídeos. Porém, é importante também que vai chegar um momento do batismo. Esse momento aí, pai, mãe, é muito importante. Quantos pais que, de bom coração, batizaram e não foi um batismo, e foi apenas um banho, porque o batismo é uma realidade. Se a pessoa não está com os ingredientes, os elementos necessários para cumprir o momento do batismo, como Pedro, quando termina de pregar, e houve aquela multidão perguntar a ele, que foi batizado 3.000 num só dia, qual foi a pergunta? Que faremos? Ou seja, chegou um ponto ótimo para o batismo. E esse ponto ótimo, todos têm que chegar. Criança, homem, mulher, velho, adulto. É uma coisa para todos. Agora imagine um filho que você diz que dele é o reino dos céus, que ele já é um forte candidato ao reino de Deus. Como é que a gente vai fazer com essa criança para entender que essa criança já toda animadinha ali dentro da igreja, de repente você vai dizer, meu filho, mas você tem que se batizar. Sabe quando? Ele mesmo vem te procurar. Pai, eu preciso ser batizado. Começa a ter temor da volta de Jesus. Mas antes disso, ele tem uma consciência qual? De que ele é um pecador. De que ele precisa estar dentro de Jesus. Naturalmente isso acontece porque papai, mamãe, os amigos, os irmãos, os líderes, pastores vêm pregando ali e a compreensão, o Espírito Santo vai levando essa figurinha querida que nós temos tanto afeto e carinho a chegar nesse estágio. Todos os pais ficam assim sobressaltados, curiosos e procuram conselhos, mas tem alguns conselhos que vocês precisam ouvir para que não cometam erros com os filhos, nem de precipitar, nem de adiar. Tem que ser no momento de Deus. Algumas pessoas querem pegar momentos da Bíblia, por exemplo, quando Pedro com Cornélio, ele estava pregando de repente que é o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e todos foram batizados. 12 homens, não foram 12 crianças. Alguns pais, o filho tem uma experiência e diz, meu filho já teve experiência, batiza, e depois dá problema. E vai descobrir que todo aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o filho vive pecando. Aí não quer admitir que aquele batismo não foi na hora certa. Aí fica insistindo, o menino desanima, porque como é que você vai produzir algo que você não está dentro de uma realidade, não está com a nova natureza, o velho homem foi colocado, sepultado, ele é um novo homem, não expressa a vida de Cristo. Por que não expressa? Porque não passou pelo processo. Porque batismo não é símbolo, batismo é uma realidade. Então, nessa história, nessa caminhada, vendo muitos casos, é visível que às vezes, por falta dessa sensibilidade, nós não atentamos para o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo fala assim, examinai se estais em Cristo, se não é que já estais reprovado. Paulo fala isso, sobre examinar. E o que é estar em Cristo? É ser batizado dentro de Cristo, colocado dentro dele, ter o Espírito dele. Essa aí, pessoa que tem essa realidade, certamente ela vai dar os devidos frutos de graça, de vida, os frutos do Espírito. Agora, como é que ela vai dar esse fruto se ela não teve essa realidade? Então é fundamental que pais cuidem com esse momento, porque muitas vezes insistem nisso, os filhos não dão fruto, alguns vão para o mundo, se arrebentam todo, outros irmãos que não são nem filhos de irmãos também vêm, não passam por essa experiência e acabam indo para lá. Eu tive uma experiência de cuidado de jovens e em retiros, o que eu explicava? Eu falava que era fundamental a experiência com Deus. Como você vai seguir sua vida, que vai determinar sua eternidade, que é algo tão sério para você mesmo. Imagine uma galinha. A galinha, ela põe ovos. Não põe? Põe. Só que um dia ela quer pegar aquele ovinho e quer chocar um pintinho.
Se você tirar a galinha antes do tempo, o pintinho nasce? Não nasce. Só nasce no tempo. Uma hora você vai ver a galinha carcarejar, porque ela pôs o ovo. Mas também ela tem o tempo de dar o pintinho. Então tem coisas que são naturais do ponto de vista do Espírito de Deus. E aí nós podemos ver que no Velho Testamento, os homens que viram Deus, Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, por isso me arrependo no pó e na cinza. Depois nós vemos Isaías 6, eu acho, que diz assim: no dia dos reis do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quer dizer, ele viu Deus. E o que aconteceu com ele? Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque habito num povo impuro, num povo de impuros lábios. Que será de mim? Ele viu Deus. Então a reação de alguém que teve uma experiência de ver Deus vai dizer como Jó: antes eu via de ouvir falar, agora eu te vejo. E por isso me abomino, porque ele viu a natureza ruim dele e me arrependo. Convicção de pecado. Como Jó, convicção como o próprio Isaías, estou perdido. Depois a gente pode ver o próprio Abacuque, que ele diz: ao ouvir a sua voz, meus ossos se apodreceram dentro de mim, o temor, e meus artérios, meus joelhos batiam, ele se tremia. Então, temor também. E o que dizer de Daniel? Daniel, é interessante que ele está fazendo um jejum de 21 dias, aparece o anjo Gabriel e fala para ele: Daniel, você é tão amado, e repete isso. Quando os amigos dele veem o anjo, sai todo mundo correndo, mas fica lá Daniel. E o anjo quer conversar com ele, mas ali é uma expressão de Deus, uma experiência com Deus. E o que acontece com Daniel? O anjo diz: levanta. Ele diz: não, porque eu estou fraco. Experiência com os céus, com Deus, causa o quê? Fraqueza, sentimento de que estou perdido. E o que dizer de Pedro? Aqui é um modelo. Jesus estava ali, está em Lucas 5, Jesus estava ali no mar. Pedro estava lavando as redes. Jesus pede o barco emprestado. Pedro e os amigos dele emprestam o barco. Jesus prega. Depois que Jesus termina de pregar, devolve o barco. E eles passaram a noite pescando, não pegaram um peixe. E Jesus disse: vai, lança a rede ao mar. Após Pedro ver e ouvir as verdadeiras palavras de espírito e vida de Jesus, não tinha outra alternativa. E ele disse: sob a tua palavra lançarei a rede. E foi lançar a rede ao mar. Agora imagine o que é experiência de conversão. Preste atenção. Pedro, enquanto vinha aqueles peixes, contrário a tudo que ele tinha experimentado toda a madrugada, que não tinha peixe, de repente muitos peixes, a ponto de quase o barco ia a pique, porque não tinha, era muito peixe que arrastava aquelas redes, a ponto de ele pedir ajuda de outros barcos. E o que passava na cabeça de Pedro? Ele pensava: não é possível ter esses peixes todos aqui, aquele homem, aquelas palavras, é aquele homem, foi ele, Jesus. E de repente ele foi e provou a bondade de Deus, que o levou ao arrependimento, à generosidade, à bondade de Deus. E quando ele chega na praia, o que ele diz para Jesus? Para longe de mim, porque eu sou pecador. Convicção de pecado ele teve. E o que Jesus fala para ele? Doravante, vem, segue-me, porque de agora em diante serás pescadores de homens. Pedro demonstra imerecimento de Jesus. Outra característica, imerecimento. E por que não dizer de João, que foi o grande discípulo amoroso, deitou no peito de Jesus, que um dia tem uma experiência na ilha de Patmos e viu Jesus. Olha o que ele falava antes. Em 1 João 1, de 1 a 3, ele diz: a quem temos visto. Passaram-se, sei lá, uns 60 anos, ele continuava vendo. A quem temos ouvido, continuava vendo e ouvindo Jesus. Nossas mãos apalparam no passado. E de repente, nesse contexto de grandes vendo, ouvindo Jesus, ele vai ver Jesus glorificado. O que acontece? Cai como morto, porque ele viu Deus. Então, quem tem experiência com Deus tem essas características. E o que João Batista aconselha? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, pai e mãe,
Nós temos que atentar muito para olhar se nossos filhos estão produzindo esses frutos dignos de arrependimento. E se ele tem experiência com Deus, no momento que ele vai te pedir o batismo, ele vai apresentar algumas, ou uma, ou duas, ou mais características dessas. Se sentir imerecedor, fraco, não está tão afirmado, vai sentir temor de Deus. Tem alguns que dizem assim, meu pai, e se Jesus voltar? Isso é temor. Outros vai dizer, estou perdido, se sente perdido. Ou então dizer assim, eu me abomino, eu me sinto sujo, eu preciso ser limpado. Então, isso é muito importante, amados, para que nós venhamos identificar aquelas coisinhas tão fofinhas e não permitir que a experiência deles seja ilegítima, mas uma experiência legítima para que eles sejam, de fato, no momento certo, colocados dentro de Jesus. Pai e mãe, por favor, Jesus ama muito seus filhos. Cuide deles com carinho e, especialmente nesse momento, procure pessoas experientes. Atente um pouco nisso que eu falei, mas deve ter pessoas que têm mais conselhos nessa área para te dar, mas com zelo. Não permita que seu filho desça as águas e tome um banho, mas que de fato ele seja colocado em Jesus, venha nascer de novo e ver o reino dos céus. Confio em você, que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja com você, que Deus te dê discernimento de espírito e pense assim, se o filho vem muito organizadinho, vai ter um momento que ele se perde um pouco, viu? Cuidado, que alguns pais dizem, agora meu filho não quer nada. Não é, porque ele está tendo contrição, descobriu que ele não é coisa boa, se desorganizou mesmo, ali ele está no ponto, talvez, para o batismo. E alguns pais querem fazer acontecer, ore. Porque essa desorganização é o momento em que ele se conheceu. Até eu mesmo, que me converti, fui batizado com 19 anos, eu tive isso. Eu li a Bíblia há 2 anos, mas depois que eu me conheci, quando eu entendi o meu arrependimento, eu saí fazendo opção de bobagem, fiquei meio perdido. Então isso é uma característica também. Então cuidado, observe o seu filho, não se desespere se ele vem muito direitinho, de repente ele se desorganiza ali, pode ser o momento, geralmente é o momento que é para batizar. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo seja colocado dentro do seu filho, Jesus seja glorificado e que esse Espírito clame dentro do seu filho, que ele agora tem um novo Pai, Abba Pai. Grande abraço, Eduardo Bulhosa.